o Paulo Silvestre? Vamos, né? E já fomos chamados a atenção aqui pelo nosso produtor, o Fabiano. Estamos atrasados, ele já mandou um privado aqui e a gente já conseguiu colocar em ordem aqui o tempo, né? É O Paulo isso aí. já está com a gente, e assim, eu até falei para o Nascimento pode apresentar os convidados, mas eu começo a ler, eu falo, deixa eu falar um pouquinho, né? Relacionamento com o cliente, né? Eu me tornei de um tempo para cá, Paulo, um ser humano extremamente chato em relação ao atendimento. Às vezes eu fico pensando assim, poxa vida, será que não daria para ser um pouquinho melhor, né? Um dia eu estava pedindo, tinha no cardápio um café gelado, né? Eu falei, eu queria esse café aqui. A moça olhou para o gerente e falou assim, tem café gelado? Ele fez assim, não tem. Ela olhou para mim e ficou assim. Eu falei, não tem? Ela falou, não tem. Você não viu que ele falou que não tem? Aí eu pedi outro cardápio, ela falou assim, surdo? Não tem? Tem ou não tem? Aí o cara olhou e falou assim, não tem. Ela falou assim, tá, então, o que você tem? Fala para mim, querida, pelo menos para eu não ficar... Eu tô ficando desesperado por isso, Paulo. O mundo tá indo para isso, para esse desespero mesmo. A gente vai se diferenciar nos mínimos detalhes na relação de experiência com o cliente. Seja bem-vindo, bom dia, que bom tê-lo aqui conosco. Obrigado, Marçal. Obrigado, Nascimento, aí, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje. Respondendo a sua pergunta, eu acho que tem ainda um longo caminho para as empresas trilharem aí quando a gente fala de experiência do cliente, não? Existe uma falta de preparo enorme, uma falta de... Eu não sei nem se é conhecimento, mas às vezes eu acho que é falta de bom senso até, não? Esse exemplo que você deu mesmo aí, não, demonstra uma enorme falta de sensibilidade dessa pessoa, não? Chega a ser um negócio grosseiro até, não? É como o atendente perguntar, né, para a pessoa, o que você está fazendo aqui, né? Estou te fazendo um favor em te atender aqui, você está aí ainda me questionando, né? Paulo, você é um grande amigo, um grande jornalista histórico, né? Tem uma presença muito forte no LinkedIn. Essa semana, Marçal, 3 jornalistas aqui na tela, né? Essa semana eu vi um post do Paulo no LinkedIn que ele falava sobre a experiência da cobertura do fatídico acidente nas Torres Gêmeas, né? Então, para você ver aí o quilate do nosso convidado. Paulo, a casa é sua, por favor, fique super à vontade para a sua fala conosco aqui. Obrigado, meu irmão. Obrigado a vocês. Bom, queria novamente agradecer a oportunidade e dar bom dia para todo mundo que está nos assistindo aqui, não? Já vi alguns nomes conhecidos aí, obrigado pela presença, não? E aí eu vou ter uma tarefa aqui, não, de tentar colocar em 20 minutos a partir de agora, aí, fazer um breve apanhado aí do Customer Experience, né, que é a experiência do cliente, ou o CX, não? Que está muito na moda agora, não? Muita gente fala de CX, mas na verdade isso sempre existiu, né? A gente tratar bem o cliente sempre foi uma coisa importante, não? A diferença é que agora eu acho que, como colocaram um nome em inglês, uma sigla assim, as pessoas dão mais atenção, né? E existem agora, efetivamente, a gente começa a observar, né, um pouco mais de maturação desse mercado e a criação de técnicas, não? Como o Nascimento falou, não sou histórico, espero que ele não esteja dizendo que eu seja pré-histórico, alguma coisa assim, não? Mas realmente eu estou nesse mercado do jornalismo digital desde o dia zero, literalmente, não? No comecinho, a internet comercial foi liberada no Brasil em novembro de 94, não? E em janeiro de 95 eu comecei a trabalhar com isso daí na Folha de São Paulo, onde eu era repórter de ciência na época, não? E acabei colocando o jornal na internet depois de muito sofrimento interno para convencer a diretoria do jornal que isso era necessário, não? No dia 9 de julho de 95, a Folha Web entrou no ar, né, e era basicamente eu que fazia isso daí. Né? Essa iniciativa depois se transformou no UOL, e enfim, depois nunca mais saí dessa vida. Não? E a experiência do cliente sempre foi uma coisa muito presente nisso daí. Não? Naquela época ninguém falava de Customer Experience, não estava ainda formalizado esse termo, mas quando você lida com o público, desenvolvendo produtos, principalmente quando você faz um produto que você lança e imediatamente tem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas usando isso daí, não? É uma coisa que chega a ser um ópio isso daí, né? É muito poder, na verdade, que as pessoas têm na mão, não? E hoje, enfim, com as redes sociais, não, em tese, qualquer pessoa, qualquer empresa pode fazer isso daí, não?
E eu vejo com bastante alegria, não, uma certa maturidade no mercado. As empresas começam a entender a importância disso, não? Tanto que tem os cursos na PUC, não? Que aliás começaram, a turma de sexta-feira começou nesse semestre, são sempre 2 turmas rodando em paralelo no semestre. A turma de sexta-feira começou na semana passada, de quarta-feira começou agora há 3 dias, não? Esses cursos têm vendido, graças a Deus, aí, não? Vendido igual pão quentinho, não? Aliás, eu até brinco, não? Que até bem pouco tempo atrás, Customer Experience era mais ou menos aquilo que a gente via nas embalagens de pão, né? Que era aquele negócio de, tipo, servir bem para servir sempre, não? Pão quente a toda hora, não? E não é só isso, evidentemente, não. Tratar bem o cliente é sempre necessário, não? O que não quer dizer que o cliente sempre tenha razão, isso é uma armadilha, não? O CX, ele é, antes de mais nada, uma ferramenta de relacionamento, não? E como todo relacionamento, ele precisa ser cultivado, ele cresce, se ele for bem conduzido, não? E todos os lados têm que ganhar, né? Não adianta querer fazer CX, não, o Customer Experience, pensando só em você, só no seu ganho, não. A coisa realmente acontece quando todo mundo ganha, a empresa ganha, enfim, e o cliente ganha, todo mundo tem que ganhar, não. Então, eu vejo com alegria aí o mercado evoluindo nesse sentido, as empresas ficando mais maduras, ou pelo menos mais preocupadas, muitos profissionais entrando nesse negócio, certo? Mas eu vejo com tristeza ainda, né, que a maioria das empresas estão como esse exemplo que o Marçal deu aí, não? Elas até sabem que tem que fazer isso, né? Algumas até se dispõem a fazer isso, mas elas fazem mal, né? E em grande parte isso acontece porque o gestor continua pensando de um jeito velho, não? Continua achando que o centro do negócio tem que ser a empresa, e assim, eu não estou querendo dizer que a gente não tem que ganhar dinheiro ou que o produto não é mais nosso, não é nada disso, né? A gente continua tendo que ganhar dinheiro e pagar os nossos boletos, tá? Mas a verdade é que o pêndulo do poder aí, não, ele pende hoje muito mais para o lado do cliente, porque ele tem, inclusive, muita opção, né? CX, portanto, não é uma ferramenta para a gente fazer amigos, e se a gente fizer amigos, nada mal, né? Assim, quem não quer ter amigos, não? Tem aqui amigos, né, inclusive, que eu fiz na rede, né, o próprio Nascimento aí, não? Já trabalhamos juntos, já fizemos coisas juntos a partir disso, mas CX não é só para fazer amigos, CX é para fazer negócios, não? Porque nós vivemos, inclusive, não, na era da economia da experiência, não? Hoje, talvez você já até tenha ouvido falar isso, não? As pessoas elas não compram mais o produto, ou não contratam mais o serviço. Elas contratam alguma coisa muito maior, não? Que é justamente essa experiência, que é alguma coisa que, aliás, começa muito antes da pessoa se tornar nosso cliente, não? Quando ele descobre que a gente existe, ali já há uma experiência, não? E nós precisamos estar juntos com o cliente desde esse primeiro momento, né, para trazer para ele informações que ele busca, como, enfim, ele quer saber o que a gente faz, se o que a gente oferece atende a uma necessidade dele, por que ele deve vir com a gente e não com o nosso concorrente. Ele não é nosso cliente ainda, a gente nem sabe se esse cara vai virar nosso cliente ainda, mas nós temos já que prestar atenção e atender as demandas dele, não? Até que ele, evidentemente, uma hora chega e se torna nosso cliente, não? E nós continuamos esse relacionamento após a venda, né? As pessoas Paulo, que assim... Oi? você fala uma coisa muito importante, né? Eu entrei aqui primeiro para dizer que tem um monte de gente que te acompanha pelas redes sociais, né? Gostando de te ver aqui, a Cláudia Kozer, o Jotter, o Eduardo, o Sérgio Albuquerque, né? Nossos amigos lá do LinkedIn. E você falando, né? Eu recordei da experiência do Marçal no café, né? O que você está fazendo aqui? E a chave dessa convivência entre consumidor e empresas é o bom relacionamento, é o bom diálogo, é a boa conversa, né? Não tive como não te cortar aqui, educadamente, para provocar justamente nesse sentido, né? Como que empresas podem e devem estabelecer essa conversa, esse diálogo com os seus clientes, tá bom? Só para te fazer essa é uma pegadinha. Pergunta, tá? A primeira coisa que as empresas precisam fazer, não, nesse sentido, é colocar o foco, como eu falei, no cliente, não.
Nós somos seres humanos, não, e nós somos movidos por sentimentos, por emoção. Isso não vai mudar, não. E as empresas, elas precisam descobrir quais são esses nossos sentimentos, não. Tem um estudo da Universidade de Berkeley, na Califórnia, não, recente, na verdade, 2017, bom, recente, não, que fala que o ser humano ele é movido por 27 sentimentos, não. E entre esses sentimentos, não, nós temos dois que eu acho particularmente importantes, que é o desejo, né? O desejo, por que ele é importante? Não? Porque o desejo é o que nos impele, não? Que nos leva adiante. Não? E o medo, que o medo é o contrário, não? O medo é o que faz a gente travar nas quatro rodas. Não? E quando a gente aplica isso a empresas, não é o medo do tipo, nossa, né? Não é aquele medo atávico, né, do tipo... lá da pré-história, o tigre de dente de sabre vai me comer. Não, é um medo do tipo, será que eu preciso contratar esse serviço? Será que ele realmente vai me entregar o que ele promete? Se as pessoas têm medo, elas não contratam você, não? Então, as empresas, elas precisam identificar quais são esses sentimentos, porque a gente vive em um mercado que é extremamente concorrido, não? Qualquer coisa que a gente faz, parece que tem muita gente fazendo isso daí. A única maneira que a gente tem hoje para se diferenciar de uma maneira consistente, já que é difícil hoje a gente criar um produto que fique muito à frente da concorrência, né, é fazer essa conexão com o público, não, e trabalhar com esses sentimentos. Não. O nosso produto ele tem que ser bom, evidentemente, mas o que vai fazer a gente se diferenciar do nosso concorrente é justamente a chance que nós temos, tá, de apresentar, né, e aí a tecnologia digital ela é essencial nesse sentido, a possibilidade de a gente apresentar o nosso produto de uma maneira individual, ou tão individual quanto possível, de maneira a atender esse desejo da pessoa e a contornar os medos que ela tem. Tá? É dessa maneira que a gente vai fazer a tal da entrega uau, que o pessoal de CX fala. Não é porque você tem um produto que é incrivelmente melhor, se você tiver tanto... melhor ainda, né? Mas é difícil fazer isso daí. A gente consegue criar esse vínculo com o nosso público, tá? Quando a gente conhece os valores, né? Os desejos, os sentimentos dessas pessoas. E a gente trabalha com isso daí. E não estou falando de manipulação, não. Estou falando de você efetivamente ajustar a sua comunicação, de você ajustar a sua entrega para atender as demandas e esses sentimentos do seu público. Agora, uma coisa, Nascimento, que aí até respondendo a sua pergunta aí, que é fundamental, a gente precisa entender como gestor, não, que quem sabe o que realmente é bom para o cliente não somos nós, não. Quem sabe o que realmente é bom para o cliente é o cliente. Então a gente tem que parar de assumir que a gente sabe as coisas e começar a perguntar para as pessoas. E perguntar pode ser coisa como uma pesquisa, assim, certo? Mas pode ser também usando o meio digital, né? Hoje nós deixamos aí uma infinidade de pegadas digitais, cada vez mais profundas, não? E existem maneiras de nós captarmos essa informação, isso dentro da legislação, nós temos aí a LGPD, não, que está valendo já, né? E também dentro da ética, não, porque a gente tem que dizer que o meio digital hoje nos oferece muito poder para a gente coletar uma quantidade absurda de informações das pessoas que às vezes elas não têm a menor ideia do que está acontecendo bem debaixo dos seus dedos no celular, principalmente o celular, o grande araponga, não. Então a gente precisa ter um cuidado aí, não, de fazer essa coleta de uma maneira ética, antes de mais nada, e dentro da legislação, né? Paulo, muito legal, porque a gente vai trazer aqui também a Lília Lofredo para falar sobre LGPD. O evento está todo amarradinho, né? E a Cláudia Koser diz o seguinte, né? Esse é um ponto muito importante no nosso caso, tratar o cliente como pessoas e não como usuários, especialmente quando a gente fala no digital, né? E você falando, antes de passar para o Marçal aí, eu recordei aqui dos objetivos, dos pilares do marketing moderno, né? Cruzando os objetivos antigos e os novos, né? Que é encantar, surpreender e antecipar os desejos dos clientes. Marçal. Primeiro eu quero agradecer aqui o Jotter. Jotter é um amigo que está lá de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, acompanhando o evento. Obrigado, Jotter, pela sua
participação aqui. E, Paulo, o que eu queria saber de você é o seguinte: a gente tem ouvido falar muito, né, a gente tem que ter o mínimo valor do produto, esse mínimo valor do produto ele tem que atender a necessidade do cliente. Falta empatia diria, do dono do negócio, né? Eu falo de empatia em 3 níveis, né? A empatia de me colocar na posição do outro, sentar na posição dele e antecipar a dor dele. Falta isso hoje nessa relação com o cliente, eu antecipar a dor do cliente para que ele realmente saia com essa sensação de uau, é isso que eu queria? Falta, eu acho que, como eu disse, as empresas, muitas estão melhorando aí, não, a sua entrega, tá? Mas muitas ainda não sabem fazer isso daí. Então, e é uma pena, não, porque hoje a gente consegue conhecer muito o nosso cliente, não? E, aliás, as pessoas precisam saber o que é empatia, antes de mais nada, né? Elas confundem empatia com simpatia. Uhum. E são duas coisas, de certa forma, diametralmente opostas, não? Porque simpatia é você chegar para o cara e falar, bonitinho, né? Passa a mão na cabeça. A simpatia, na verdade, ela afasta as pessoas. Você quer se ver livre do cara. Então, você é simpático na expectativa, né, do tipo, deixa eu atender logo esse cara para ele ir embora que está me incomodando aqui. Não? Empatia, por outro lado, é um negócio muito mais complicado, né? Porque empatia significa você efetivamente se colocar no lugar do sujeito, sentir a dor dele. E a empatia exige que você encontre dentro de você alguma coisa, algum sentimento, alguma coisa da sua história para que você possa fazer essa conexão com ele. É por isso que a empatia é um negócio tão poderoso, porque você efetivamente faz uma conexão, e essa conexão é bilateral, né, com o seu público, né, e para atender efetivamente o que ele quer, e não o que você quer como gestor. As empresas, elas têm uma enorme dificuldade de entender, não, que, como eu falei, o pêndulo do as modinhas, né? Lado, exatamente. Empatia é uma palavra da moda, né? Uhum. Empatia, gratidão, propósito, um monte de palavras da moda, né? E que são, na verdade, palavras super importantes, não? Aliás, outra coisa que, quando a gente fala de CX, não, é o propósito também, não? Propósito é uma coisa que está muito, aliás, associado aos nossos valores, né? E propósito não é não é como é que fala? A missão da empresa, aquela coisa bonita que a gente coloca numa placa dourada na porta da firma, né? Propósito, eu costumo dizer o seguinte, propósito é aquilo que faz você sair da cama todos os dias e querer fazer alguma coisa realmente boa, querer ser melhor, não? Nós precisamos saber, nós individualmente, né, precisamos saber aí qual é o nosso propósito, né? E as empresas também precisam saber qual é o propósito e quais são os valores associados a isso, para saber se os seus valores, aliás, estão associados aos valores do seu público. Porque é aí que vai fazer a conexão. Se não existe esse alinhamento, tá? O público, ele simplesmente vai embora. E aí você precisa decidir o que você quer fazer. Ou você muda os seus valores, ou você muda de público, que é uma coisa legítima, tá? Não adianta você forçar a amizade e atender um público que tem valores diferentes dos seus. Engraçado essa questão do propósito que o Paulo fala, Nascimento, assim, às vezes eu falo de propósito com as pessoas, dizem assim, não, o meu propósito é faturar isso, o meu propósito é crescer em tantas unidades, eu falo, só um minuto. Isso é meta. Propósito não tem a ver com meta, propósito tem a ver com marca, né? E não é marca que você posta, é marca que você deixa. Eu falo que às vezes um propósito, né? Ele nem sempre será visto 100% por mim, na minha prática aqui, mas ele vai ficar para uma geração futura. E tem empresas de relacionamento com o cliente que a gente lembra do modelo de atendimento que vem de um legado, vem do modelo do dono e que passou de pai para filho, ou então não passou. E às vezes não passou, as empresas vão se perdendo no tempo porque chega alguém mais jovem e quer fazer uma reviravolta no modelo, e aí a cultura da empresa não está adaptada àquilo e começam os sofrimentos, cai o faturamento e o cliente começa a se afastar e fala, essa não era a empresa que eu visitava, né? Porque mudou o propósito. Né? Mudou o propósito, mudou, inclusive, faturamento. Né? Eu acho que um bom propósito traz faturamento, mas ele não é e nem nunca será o fim das coisas. Paulo. E a cultura é uma coisa super importante, né? Tem aquela frase do Drucker, não? Que ele fala, a cultura come a estratégia do café da manhã, não? Paulo,
Honra ter você conosco, uma palestra sensacional, de muito aprendizado. Queria que você deixasse aí as suas considerações finais, porque daqui a pouco a gente tem mais uma jornada, né? Perfeito. E tem uma coisa assim que tem me deixado muito feliz em relação a esse projeto, é que os temas estão conectados, as entregas estão sendo ótimas. Daqui a pouquinho veio o Luiz Andrioli falando "O Brasil me obriga a empreender". O Marçal vai fazer uma palestra para a gente falando sobre aspectos comportamentais e sobre cultura. O José D'Amigo vai falar também nesse nosso encontro, né? E eu queria, até para aproveitar o teu gancho, né, de como encantar o cliente, você que está nos acompanhando, você deixa suas perguntas aqui para o pessoal nos comentários e faz o seguinte: se você quiser entrar fazendo alguma pergunta, deixe o recado, porque você vai mandar aí um oi pelo WhatsApp e a gente vai chamar os nossos convidados aqui também, o pessoal que está nos acompanhando. Com você, Paulo. Bom, considerações finais, não. Como eu disse, CX não é para fazer amigos, é para fazer negócios, não. Mas isso daí acontece quando a gente começa realmente a prestar atenção do nosso cliente, não. Isso eu acho uma coisa extremamente valiosa e eu fico feliz de ver as empresas se preocupando mais com isso, não. Eu estou nessa área aí há bastante tempo, não. Aliás, se alguém quiser continuar essa conversa depois, né, comigo, né, fiquem à vontade aí, vocês podem me seguir nas redes, não no LinkedIn, eu sou Paulo Fernando Silvestre JR, Júnior, nas demais redes aí, YouTube, também Paulo Silvestre, no Instagram, né, @Paulo Silvestre também, vai ser um prazer, não? E, enfim, eu acho que o que é interessante disso, não, como eu falei, todo mundo tem que ganhar, não? E está ganhando, né? Eu vejo nos cursos, não, nas palestras, nas consultorias, quando a coisa realmente acontece, não, a empresa ganha, o cliente ganha, e em última instância, eu acho que isso é bem legal a gente ressaltar, a sociedade como um todo acaba crescendo. É verdade. Não? As empresas, elas são entidades vivas dentro da sociedade. O que elas fazem impacta a sociedade e a sociedade impacta a empresa. Elas não podem achar que elas estão separadas, não, da comunidade na qual elas estão inseridas. Então, muito obrigado novamente pela oportunidade de te compartilhar um pouco aí, não, do que eu sei com o pessoal, e parabéns aí pela iniciativa e parabéns pelo evento também. Excelente. Sem obrigado. Palavras, né? Assim, eu acho que eu nunca ancorei um evento contigo tão fácil de ser feito pela qualidade das pessoas, e a gente não precisa aqui, às vezes a pessoa diz assim, tá falando porque eu tô aqui. Não, tem alguns que eu não segui no LinkedIn, eu já tô pedindo lá tô mandando mensagens para eles, porque são conteúdos que talvez eu achasse que eu tivesse, né, não, isso eu domino, mas agora eu tô ouvindo, eu tô imaginando que tem muita coisa que eu tô longe ainda, né, e eu fico feliz quando eu descubro que eu tô longe, porque é a oportunidade de eu chegar, né. Então, muito bom, Paulo, muito obrigado. E quando o Nascimento fala de histórico, é que você é um pouco de histórias, tá? Não é que você é histórico do pré-histórico, não. Tá certo. Obrigado, tá? Tá bom. Obrigado. Até a próxima. Valeu.